bem-vindos a mais um programa Madel Lado a Lado. Este programa que é feito com todo amor e carinho para você que está em casa. Vou pedir a você que está nos acompanhando pelo Facebook, compartilhe o nosso programa, porque o nosso programa hoje vai dar tanta informação, mas informações importantes sobre um tema que eu creio que muita gente está precisando, porque nós estamos vivendo agora o pós-pandemia. Quem ficou com sequelas do Covid? Tem alguém da sua família, amigos? Como que é criar uma casa inclusiva para que a pessoa se sinta à vontade para fazer tantas coisas? Então eu trago ela hoje, ela vai falar tudo para nós sobre casa inclusiva. Seja bem-vinda, Virgínia. Olá, muito obrigada pelo convite, agradeço muito. E a gente vai tentar falar um pouco sobre a nossa experiência de trabalho e colaborar com o seu telespectador. Eu te agradeço muito, porque eu acredito que esse programa nosso é para levar informações para quem está em casa. Já quero agradecer as perguntas que nós recebemos pelo Instagram. Eu vou fazer todas as perguntas para a Virgínia e a primeira é de curiosidades. Quando que você falou assim, Gi, eu tenho que ir para esse lado da inclusão na arquitetura? Você sabe que é uma coisa interessante, né? Na verdade, desde criança, eu sempre fui muito próxima aos idosos, né? Eu sempre eu era uma criança muito próxima, muito sensível à questão dos idosos. E quando eu iniciei a minha carreira profissional, sempre voltada, buscando conforto para o cliente final, para o usuário, né? Eu comecei a perceber que idosos, deficientes, pessoas com problema de locomoção, acabavam tendo um olhar menos... a gente precisava olhar com mais cuidado para esse público, porque eles eram deixados meio de lado, né? Então, durante a minha carreira, eu comecei a notar isso e acabou sendo uma coisa meio natural, né? E eu me aproximava desses clientes com mais problemas e me atentava melhor às necessidades que eles precisavam para ter maior conforto. Então, foi uma coisa meio natural mesmo. Que bom, né? O coração que tocou, né? Em ajudar mais ainda o próximo, né? Isso mesmo. E, gente, como é importante, né? Ela vai trazer alguns dados para a gente. A gente já tem, acho que todo mundo, um pouco de noção, né? Do quanto que o Covid foi devastador. E essa preparação da casa, em alguns detalhes, você já consegue dar uma mobilidade totalmente diferente e trazer mais vida, mais alegria. Não é verdade, Virgínia? É verdade. Que bom. Com certeza. E aí eu queria que você começasse a contar pra gente o que é casa inclusiva. Então, a casa inclusiva, na verdade, é um conceito que nada mais é do que você trazer conforto, independência e maior qualidade de vida para qualquer indivíduo. Então, independente da fase etária que esse indivíduo esteja, independente da condição motora que esse indivíduo tenha, a gente consegue fazer com que a casa abrace e seja um local onde ele possa viver plenamente com maior qualidade de vida. Nós precisamos pensar em alguns aspectos, né? Então, o aspecto da segurança, do bem-estar, do design sensorial. Então, nós pensarmos também nas cores que a gente vai aplicar na casa, como, por exemplo, para quem tem baixa visibilidade, né? Você pensar no contraste entre a parede e a guarnição da porta. Você pensar em móveis mais arredondados para que uma pessoa com mobilidade reduzida, ao caminhar, não se machuque num canto de um móvel. Para o público idoso, a gente restringir o uso de tapetes, tapetinhos, paninhos, porque isso pode vir a causar um escorregão, uma queda. E no caso dos idosos, a queda é a porta de entrada para outros problemas. Então, evitar a queda é sempre o nosso objetivo.
Outros itens de conforto, como barras de segurança, apoios distribuídos pela casa, que sejam apoios seguros para aquelas pessoas, né? Então, a gente vai andando pela casa, visualizando alguns itens e diminuindo esses riscos para que a casa seja efetivamente confortável e traga uma maior qualidade de vida para o usuário. Nossa, muito bem colocado. Eu vou pedir para o Cezinha colocar a nossa primeira imagem, que ela vai falar um pouquinho ainda mais de tudo isso que a Virgínia explicou para a gente. Quando a gente fala sobre casa inclusiva, né, a gente está falando para um público muito amplo. Não adianta a gente falar somente sobre acessibilidade, porque quando a gente usa o termo acessibilidade, a gente acaba imaginando que seja só para cadeirantes, para deficientes físicos, e não. Quando a gente fala de casa inclusiva, a gente está agregando toda a população. Então, em algum momento em alguma fase da sua vida, né, você pode quebrar um pé, você pode precisar de uma bengala. Então, a gente não está falando somente sobre mobilidade reduzida de uma vida inteira. A gente está falando em momentos específicos. Quando nós estamos gestantes, o nosso centro de gravidade muda. Então, a gente também tem um problema de locomoção e de ter que se apoiar melhor. Então, a gente fala sobre casa inclusiva para o público com mobilidade reduzida, cadeirantes, deficientes, deficiente intelectual, problema de visão, crianças. Por que não crianças, né? Quando a gente fala em acessibilidade, a gente sabe que o carrinho de bebê, quando você caminha numa calçada, ele tem as mesmas dificuldades de um idoso cadeirante. Então, a gente tem que compreender que a casa inclusiva, ela abrange uma população muito maior do que a gente imaginava há pouco tempo atrás. Bom, a gente pode falar sobre os números do mercado, né, do mercado atual do público grisalho e da população com deficiência. Se a gente observar bem, né, em 2021, a gente tinha 15% dessa população dos 60 a mais, né? A gente tem uma projeção de que para 2050 a gente vai ter 26% da população com 60 a mais. Se a gente unir esta população com a população com deficiência, a gente chega a 34% da população geral que necessita de algum tipo de adaptação em suas residências para ter conforto e qualidade de vida. Então, a gente percebe que é um público gigantesco. E o nosso mercado, há pouco tempo atrás, não prestava atenção nesse público. Então, com o crescimento dessa população, a gente precisa se atentar e melhorar essas residências para que cada vez esse público tenha um maior conforto dentro de casa. Eu queria dar uma ideia para você, né? Hoje, nós já temos mais idosos do que bebês. Nossa, olha isso. Então, a nossa pirâmide populacional no país, no Brasil e no mundo, né? Ela mudou. Antigamente, nós tínhamos muito mais crianças, bebês, do que adultos e idosos. E hoje, não. Hoje, a gente já tem mais avós do que netos. Nossa, que incrível essa informação, viu? Muito importante saber de tudo isso. Tá vendo, gente? E aí nós temos que aprender aqui agora como que a gente vai lidar para trazer um ambiente mais gostoso, agradável. E você falou, Virgínia, uma palavra que eu anotei aqui, independência. Isso é tão importante, né? Você ser independente, não que seja independente totalmente na mobilidade, mas saber que vai ter um espaço melhor com mais acesso. Então, Cezinha, vai colocar a nossa próxima foto. Então, para a gente poder ter espaços adequados, a gente também se utiliza de muita tecnologia, né? Então, a gente trabalha também com os projetos de automação, que eles podem trazer maior autonomia, independência, acessibilidade, segurança e conforto, porque a tecnologia, aliada às soluções de arquitetura, elas transformam o ambiente. Então, eu posso ter um cadeirante com total independência em sua residência, porque ao entrar em casa,
ao abrir a porta da sua casa, aquela casa ela já está pré-programada para recebê-lo. Então eu posso ter uma música ambiente que o acolha, a iluminação da residência já adequada ao momento do dia, ao horário do dia. Então, se é um entardecer, eu posso ter 50% da iluminação sendo atuada. Se estiver à noite, eu já ligo 100% da iluminação. Então, eu tenho na automação, na tecnologia, né, soluções para melhorar e aumentar a qualidade de vida da pessoa naquela residência. Que maravilha, muito bom. E você trouxe também para a gente agora como que essa tecnologia em vários formatos, né? Eu achei isso daí interessante, sabe por quê? Muitas das vezes você não tinha nem ideia. Exato. Quando eu li ali, eu falei, nossa, que interessante. Exato. Conta um pouquinho para a gente. Antigamente, o custo da tecnologia residencial, da automação residencial, era muito elevado. Sim. Né? E ficava praticamente inacessível para a maioria da população. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos algumas soluções no mercado que elas são bastante acessíveis. E por mais simples que elas pareçam, elas fazem uma grande diferença no seu dia a dia. Então, por exemplo, né, eu posso ter o controle, o que eu posso colocar numa residência hoje a um custo-benefício apropriado. Eu posso colocar um controle de iluminação, que eu já tenho equipamentos muito baratos nesse sentido, as tomadas inteligentes com programadores. Então, eu posso, por exemplo, programar, ligar o meu robozinho num determinado horário, porque eu quero que ele só execute o trabalho dele de limpeza no horário que não vai me incomodar, que não vai trazer poluição sonora para mim. Eu posso ter sensores, eu posso ter irrigação. Hoje em dia a gente gasta tanto com plantas, planta está tão caro, né? A gente gasta tanto com plantas e se a gente errar na irrigação, ou colocar água demais ou colocar água a menos, a gente pode perder uma planta que a gente... Verdade. Né? Uhum. Então, a irrigação ela pode ser programada para aquele tipo de planta. Então, eu preciso do quê? Eu preciso só de um gotejamento? Ou eu preciso de uma rega maior para aquela planta? Em que horário do dia? Porque eu não posso regar a planta com sol a pino. Eu tenho que regar a planta à meia sombra. Então, tudo isso a gente pode fazer através de uma programação. Né? Além disso... eu tenho, as interfaces hoje, elas estão muito mais próximas da nossa realidade. Então, hoje eu tenho o Google, a Alexa, eles acabam lendo a automação que eu tenho na minha casa e respondendo as questões que eu preciso e atuando nas ações que eu solicitar. Então, eu vou falar aqui o nome e vocês, é capaz da assistente pessoal de vocês responderem aí em casa. Então, ok, Google, acender as luzes. O Google vai dar a ordem para o meu sistema de automação e o sistema de automação vai atuar naquela ação. É incrível, né? Nossa, é incrível. É muito interessante. E tudo isso está muito mais acessível. Tem ainda outros itens como venezianas, cortinas motorizadas, tem vários outros itens, portas automáticas que a gente pode incluir nesse sistema para aumentar a qualidade de vida da pessoa com restrições de mobilidade, com restrições de idade, enfim. É um tema bastante extenso. Né? E você vê, assim, essa questão, ela indo adiante, né? Por muitos e muitos anos, porque tem esse número que você passou para a gente de 34%, é muita gente. É muita gente. Na verdade, esse assunto, ele está começando, né? A gente teve, em 2020, a gente teve a Lei de Acessibilidade, que foi incluída no Brasil, e a partir daí, então, as construtoras tiveram que se adequar as suas plantas a uma nova realidade. Então, mesmo você tendo apartamentos com áreas reduzidas, você tem que ter a possibilidade de que esse apartamento seja acessível. Então, e as construtoras tiveram que se adaptar a isso. Essa é uma realidade. Então, você pode hoje comprar um apartamento que ele seja um apartamento com áreas pequenas, mas você pode comprar este apartamento já adaptado à acessibilidade, né? Mas com o advento da pandemia, nós tivemos ainda muitas outras nós tivemos que nossa senhora, desculpa aí, ressignificar. Nós tivemos que ressignificar a nossa residência, né? E a tecnologia, ela só veio para contribuir
com isso. Então, imóveis com áreas menores, melhor pensadas essas áreas, né, essa divisão de ambientes e o acréscimo da tecnologia, tudo isso só contribuiu para aumentar o conforto dentro das residências. Perfeito. E tem um projeto seu que você trouxe para nós, eu quero ver também, quero aproveitar o momento aqui para mostrar tudo, né? Que lindo que ficou, hein? Essa é uma residência, é um caso bastante interessante, né? Que é um casal jovem que durante a pandemia resolveu se mudar para o interior. E uma das solicitações deles era justamente que fosse um sobrado, mas que a casa fosse totalmente, no piso inferior, que ela fosse totalmente nivelada, ela não tivesse absolutamente nenhum degrau, fosse totalmente acessível, e que um dos dormitórios, essa casa tem 4 suítes, mas uma das suítes é totalmente acessível. Então ela fica no piso térreo, sem que tenha absolutamente nenhum desnível pela casa. Então, se um cadeirante entrar nesta casa, ele vai ter uma vida absolutamente tranquila nesse piso térreo. E se a gente puder passar a foto, essa é a foto já praticamente terminada, sim, né? A casa ainda está em fase de acabamento, mas essa é a fachada dela já finalizada. E na próxima imagem, a gente vai ver as áreas, que é um videozinho, que é justamente nessa área em que a gente tem a suíte totalmente acessível, todas as portas são de correr embutidas. Nós temos todas, que lindo. Exatamente, a Madel tem todas. Incrível. Todos os acessos para essa suíte são com portas de correr, por quê? Quando um cadeirante está se aproximando de uma porta, eu posso inclusive motorizar essa porta de correr que a Madel já forneceu, né? Então, o cadeirante está se aproximando, essa porta já se abre automaticamente, a iluminação já acende. Então, para quem tem mobilidade reduzida, essas soluções são fundamentais. E ficou incrível, né? E você poder proporcionar isso para uma pessoa é tão bom, né? Eu falo sempre, Virgínia, com os nossos consultores, né? A gente participa dos sonhos dos clientes e você vê que não é uma venda de uma porta, né? É uma venda de um sonho, é uma venda de uma... Ali você trouxe mais mobilidade para as pessoas, então isso é um diferencial, né? Que acho que por isso essa parceria ser tão divina, né? A gente traz a mobilidade, essa palavra eu nunca vou esquecer, que é a independência, ajudar nessa independência, né? Exatamente. E tem mais fotinhos, Cezinha, lá. Conta esse que também é bem interessante. Esse caso também foi um caso bastante icônico no escritório, né? Nós tivemos, como nós também somos especializados em acessibilidade e tecnologias residenciais. Esse era um cliente que ele foi nosso cliente há uns 15 anos, nós fizemos o apartamento para ele quando ele se casou, né, há uns 15 anos atrás, e ele se mudou para fora do país, ele é um executivo num alto cargo fora do país. E ele nos ligou há pouco tempo atrás, durante a pandemia inclusive, ele nos ligou dizendo que os pais moravam sozinhos num sobrado onde ele nasceu, então esse sobrado é bastante antigo, e a mãe havia falecido. E agora o pai morando sozinho, a grande preocupação dele era como deixar o pai, um idoso de 82 anos, morando sozinho num sobrado, no qual ele se recusava a sair. Existe uma área da arquitetura, quando a gente fala sobre idosos, público 60+, né, o público grisalho, a gente recomenda que os idosos eles permaneçam na sua casa o mais tempo possível, porque isso vai contribuir para que a perda cognitiva demore mais tempo. Então, quanto mais tempo a gente puder manter os nossos pais na casa original deles, melhor para eles. Sim. Melhor para o cognitivo, né? Então, esse cliente, tendo esta preocupação, nos procurou e falou, como é que eu posso melhorar a situação do meu pai, né? Então, a gente acabou fazendo um trabalho em que a gente construiu uma suíte no pavimento térreo para ele. A gente melhorou as condições de acessibilidade no banheiro dele, então a gente pode ter um banheiro acessível que seja bonito, a gente não precisa ter um banheiro com barras, que seja feio. A gente pode fazer tudo ser muito belo, né? E ainda assim, ele tem muitos pets, né? Então ele tinha muitos gatos, muitos cachorros, passarinho. E a gente acabou fazendo com que o
pavimento térreo da casa fosse privilegiado para que ele tivesse total acessibilidade e levamos os gatinhos, a realidade dele, né, dos pets, Sim. para esses ambientes do térreo. Então, com isso, diminuiu em muito a necessidade dele de subir as escadas. Então, mesmo a gente não excluindo a escada da história dessa casa, nós acabamos melhorando a acessibilidade, porque isso também é uma realidade. A gente tem que trabalhar com a realidade do cliente. Perfeito. Então, a residência, ela não poderia deixar de ser sobrado, mas eu teria que diminuir os riscos para aquele idoso permanecer na residência. E o que eu achei bem interessante são as barras, né? Você teve muita preocupação dele ter onde se segurar, né? Isso é formidável. Sim, é interessante que assim, né, a gente costuma dizer o seguinte, a legislação, as normas da BNT, elas determinam o posicionamento das barras de apoio, com algumas medidas padrão e etc. Só que cada cliente é um cliente. Quando a gente fala de áreas comuns, em empreendimentos comerciais, de acesso ao público, você tem que trabalhar dentro das normas com as medidas padrão. Quando a gente trabalha com o cliente final, com a residência daquela pessoa, você tem que adequar essas medidas ao cliente, né? Então, é uma coisa bastante contraditória. Esses são os gatinhos do meu cliente. Ai, que fofura. E a gente acabou fazendo um playground para os gatinhos na sala de TV dele, que era justamente para que ele não precisasse ficar subindo as escadarias. Brincando com o gato, exatamente. Que incrível. Então aí o que a gente fez? A gente privilegiou também a diversão dos gatinhos para que eles ficassem no ambiente onde esse idoso deveria permanecer por mais tempo. Então aí, olha, foi o fundo da casa, a gente acabou fazendo toda uma transformação para que o idoso se sentisse mais à vontade na área em que era de menor risco para ele. Que bonito, hein? Que impressionante. Nossa, pensa num programa que, primeiro, que eu fiquei muito feliz por conhecer esse seu trabalho incrível. Eu vejo que quando você entrega as chaves para a pessoa ir lá e falar agora é meu e ficou tudo perfeito para ela poder se locomover, acho que a emoção é grande. Conta pra gente, como é que você se sente? É uma emoção gigantesca. Eu vou te contar uma situação muito sensível para mim, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar para uma pessoa, para uma moça, que ela teve um acidente aos 21 anos e ela ficou cadeirante. E durante 20 anos ela viveu dependendo dos outros, né? Que os outros tivessem que auxiliá-la para ela fazer todas as coisas. E um dia ela conseguiu comprar o apartamento dela e ela conversou com a gente e eu falei para ela, então ótimo, nós vamos fazer um apartamento para você onde você vai ter total liberdade dentro do apartamento. O apartamento é para você. Ela falou, mas eu gosto muito de receber. Eu falei, não tem problema, a gente vai fazer e você vai receber as pessoas, mas você vai participar dessa solução. Primeiro item, né? O apartamento, todas as portas do apartamento são embutidas de correr. Todas. O apartamento é totalmente automatizado. Nós focamos em utilizar o budget da cliente para os itens que fossem mais importantes para ela. Então, por exemplo, todas as venezianas são motorizadas. Isso não é luxo. No caso dela, a mobilidade dela é restrita na cadeira de rodas. Né? Sim. Então, as persianas serem motorizadas é uma questão de necessidade. No dia que ela visitou o apartamento pela primeira vez, ela falou para mim, mas na varanda você deixou um espaço vazio. Eu falei, sim, deixei. E ela me ligou, ela falou, Virgínia, agora eu entendi o espaço vazio. Eu posso ir até a varanda e olhar o pátio lá embaixo. Eu tenho como andar no meu apartamento todo. Eu falei, sim, foi este o objetivo. E isso me emocionou muito, porque só quando a gente entrega o apartamento que o cliente está utilizando, que ele entende algumas propostas que a gente faz. Que lindo trabalho, viu? Olha, essa homenagem para você, Virgínia, de você ter vindo aqui hoje. Muito obrigada, que você continue assim, ajudando muitas vidas. Você trouxe aqui informações que eu não sabia. Eu falo que eu sou privilegiada de ter vocês e poder aprender toda vez que vem um profissional aqui.
Continue com esse trabalho lindo, viu? Ai, muito obrigada. Eu agradeço o convite. Foi ótimo estar aqui com você. Você é uma graça, uma simpatia. Obrigada. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Olha, eu falei para vocês que o nosso agosto ia ser de muitos programas especiais. Afinal de contas, nós estamos há 3 anos no ar. Só tenho que agradecer todo o carinho de quem está em casa. Mandar assim, ó, um beijo grande no coração e até a próxima.